recebendo a visita do Dr. Sérgio Castilho. O currículo do doutor é bem grande, mas é importante que você saiba. Ele é pós-graduado em promoção de saúde pela Unifesp, especialista em dependência química, ex-diretor do CAPS de Hermelino Matarazzo, coordenador de projetos de redução de danos com as populações de grande vulnerabilidade, é fundador do Centro de Evolução Biopsicossocial para usuários de álcool e outras drogas, diretor terapêutico do Centro de Evolução Biopsicossocial. Bastante coisa, hein? E também conselheiro da Saúde da Secretaria Municipal de Mariporã. Quer dizer, em termos de entendimento na recuperação de dependente química, eu não tenho o que falar do Dr. Sérgio. E hoje, o Dr. Sérgio está abordando o tema, os 13 princípios de um tratamento efetivo para a recuperação da dependência química, que é um programa do NIDA, é uma organização que ele vai falar logo mais. E nós agradecemos você, assinante, que tira suas dúvidas normalmente através dos e-mails, através do hotline. É muito importante a sua opinião e também a sua participação. Portanto, no tema de hoje, se você tiver alguma dúvida, precisar de uma informação maior, entre em contato conosco através do e-mail programaabc@anetservicos.com.br ou pela linha nosso hotline 11 28 18 17 00, que o programa hoje tem muita coisa importante. E agora eu vou apresentar o doutor Sérgio Castilho. Obrigado pela participação. Seu currículo aqui dá inveja, viu? Parabéns. Obrigado. Maravilha. E falar sobre esse tema, a gente estava conversando um pouquinho, né, a respeito, agora que eu fiquei sabendo que você já tem assim, uma história grande dentro do conhecimento, do tratamento dos dependentes químicos. E quando a gente fala desses 13 princípios, muitas pessoas nem imaginam que existe esse programa maravilhoso que norteia e dá uma visão até mesmo para secretarias, para governos, o que realmente deveria ser feito, porque não fazem. É muito bonito no papel, mas em termos da realidade, deixa a desejar os nossos órgãos governamentais. Então, eu gostaria que o doutor, né, começasse falando um pouquinho desse programa, que é maravilhoso no que está escrito. Eu vejo, Cláudio, que nós estamos ainda muito novos no que discerne a tratamento da dependência química, né? A dependência química é um tema ainda muito pouco discutido, se nós pensarmos ao longo de décadas que nós vemos carregando, aí de uma forma ainda muito relapso, né? Nós estamos, as universidades que promovem os cursos de pós-graduação, de especialização, ainda nós estamos na 9ª, na 8ª, na 10ª. Então, foi ainda uma temática muito esquecida pela área da psiquiatria, né? Então, acho que por mais que nós vemos nesses anos com nossos esforços, acho que a gente ainda é muito prematuro ainda para se dizer assim, olha, eu sou um especialista, conheço. Temos essa especialidade, estudamos diariamente, anualmente, participamos de congressos, de simpósios, no intuito de nos fortalecermos de informações novas e essa interação para que a gente possa sempre dar melhor direcionamento no tratamento do droga-dependente, né? Eu acho que quando o NIDA ele terminou, eu acho que compilando esses dados que foram um apanhado de abordagem que eles tiveram, né, e terminaram norteando os 13 princípios efetivos, eu acho que muito de nós já exercíamos esse papel, esses princípios, sem, acho que talvez nomeá-los, né? Sem dúvida. Então, eu penso que mas ficou bastante interessante porque ele terminou englobando todas essas questões de ordem necessárias para o tratamento do dependente, né? Então, esses princípios ele terminou. Eu acho que se todo o governo ele estabelecesse, a própria Nora, que é a presidente do NIDA, ela esteve aqui há pouco tempo atrás, né? E eu acho que se nós pegássemos isso desde do Ministério de Saúde, na área de saúde mental, acho que nós teríamos um norte um pouquinho melhor, né?
O Ministério ainda carrega a coisa da redução de danos, então, nos CAPs, com esses princípios de redução de danos, que se mostram muito pouco efetivo para usuários de crack e, principalmente, agora para essa droga nova, né, do Oxy. Então, acho que tem que ser revista essa política, né? E esses 13 princípios, ele termina mostrando que nós temos que ainda melhorar em muito nossos serviços, né? Eu acredito até que essa visão que o americano, é um programa que vem de fora, eles, como eles são os pioneiros em comunidades terapêuticas, por ter percebido e eles valorizarem o indivíduo em si, porque as primeiras comunidades terapêuticas, elas surgiram da necessidade daqueles que não conseguiam se manter com outros tratamentos lá fora, em hospitais psiquiátricos, manicômios, medicação, atendimento psiquiátricos. Na época eu estou falando de Jung, assim, dos grandes homens especialistas, psicanalistas, que eles já diziam, não existe tratamento efetivo para a dependência química. E eu lembro de um dos pacientes de Jung, que ele faz um relato maravilhoso, isso eu falando isso em 1930, quando ele fala, ele questiona Jung, perguntando, poxa, eu fiquei em análise durante 1 ano e fiquei bem. Voltei da Europa, voltei para a América e em 1 mês estou recaído, quando Jung diz, não existe, até hoje não encontramos. Os manicômios, as residências aqui, são reincidentes, não encontrou. E aí, por necessidade, pessoas, mesmo com a fundação dos grupos de mútua ajuda, já em 35, que é daí que surgem os grupos de atendimento, de mútua ajuda, que aquela enxurrada de pessoas, os que não deram certo, que procuraram e começaram a formatar as comunidades. E o governo deu cacife, manteve, ajudou. Então, a ideia vem dessas comunidades que não deram certo outros, mas aqui nós não vemos e nem o nosso governo. Então, você vê que os primeiros que pegaram essa temática para poder tratar foi o grupo de mútua ajuda, né? Que foi Bill e Bob, que eles, em 1935, quando eles estabeleceram esse programa de tratamento ambulatorial, se podemos comparar dentro do... Sim. Né? Que era uma área psiquiátrica. Então, pegou primeiro a igreja, depois da igreja vieram o grupo de mútua ajuda, que nós carregamos até hoje, e dentro até das pesquisas, um dos mais efetivos, né? Sem dúvidas. A pesquisa de Metz mostrou isso, né? Que se não houver comorbidade, os 12 passos, eles são muito mais efetivos, né? Se mostrou muito mais efetivo no número, acho que de 3.800 amostras que eles tiveram. Então, Bill e Bob que pegou. Então, nós não tivemos, talvez em 65, acho que foi Charles Dederick, né? Por aí. Que montou a primeira comunidade terapêutica, né? Maxwell Jones. Charles Dederick veio com a abordagem confrontativa. Né? E aí que ele montou a primeira comunidade, os remanescentes de guerra, enfim, e as pessoas que estavam acometidas de... Então, nós somos ainda relativamente muito novos ainda no sentido de tratamento, né? Acho que nós temos muito que aprender. Eu acho que isso nos remete a ter uma humildade na abordagem, eu acho que no ouvir, no trocar, para que ninguém suba dentro de um pedestal, em cima de um pedestal e se ache sabedor de... Porque é muito novo, né, Cláudio? É muito novo. É um tema muito novo, é muito dinâmico, a imprevisibilidade humana, eu acho que a cultura que nós estamos, né? Alguns idealizadores ainda, por exemplo, marcha da maconha, marcha disso, marcha daquilo, nada mais são os usuários movimentados por interesses próprios. Tem, né? Coisas por trás que nem se percebe. Evidentemente que... então, se termina fazendo esse movimento massificado, mas não consegue ver na sua origem quem é que está por detrás disso, qual é o interesse fundamentado, né? Então, a gente percebe-se que nós estamos ainda muito novos. Eu acho muito esforçado, eu percebo que são as comunidades terapêuticas, as clínicas, nós que trabalhamos com tratamento, né? Sem dúvida. Agora, vamos entrar assim mesmo na doença, não é? Perguntar assim, por que os dependentes normalmente não conseguem abandonar a sua dependência? Como que você vê? Do porquê não se consegue realmente... porque muitos se acham
que conseguem com o tempo, na sua maneira de ver? Por que você acha que eles não conseguem? Eu percebo, assim, até a própria experiência me mostra que, além de ser uma doença cronificada, é uma doença que depende do seu contínuo do uso, depende do período que foi utilizado, se foi utilizado na adolescência ou não, os prejuízos, muito deles são irremediáveis, né? Então, eles terminam, por exemplo, assim, eu percebo que uma grande maioria dos adolescentes que fizeram uso, quando se faz uso muito novo, tudo aquilo que eles teriam que desenvolver neste período de maturação cerebral, emocional e psicológico, teve um prejuízo por esse acessório, por essa substância psicoativa. Então, deixaram de aprender. Então, já se constituiu o cérebro com uma alteração química, né? Uma alteração nas estruturas, né? Então, aí o prognóstico termina sendo muito pior, porque quando nós temos alteração da região cognitiva, no córtex pré-frontal, então a impulsividade termina sendo muito maior, processo inibitório prejudicado, planejamento, execução. Então, mesmo que queira, por isso dessa interação farmacológica, porque mesmo que o indivíduo queira deixar o uso, muitas das vezes ele não tem recurso para isso, mas são prejuízos neurológicos, né? Prejuízo de estrutura. Nós temos a ciência da neurociência, que já estuda já há algum tempo a plasticidade, na mielinização, a recomunicação cerebral, que está bastante avançada. Então, o magnetismo para ajudar nesses prejuízos do impulso, para que o indivíduo, pelo menos, se permita uma terapêutica, né? Então, é isso que eu percebo. Mesmo que não queira, é muito semelhante quando o indivíduo fala assim, eu só vou usar uma. Então, esta prática é uma coisa que já vem ocorrendo durante anos na vida dele, que sabe que não consegue, mas ele tem uma ligeira impressão que dessa vez ele vai conseguir. É como se ele queimasse o dedo toda vez que ele levasse ao fogo. Falou, mas hoje não vai queimar. Eu vou pôr meu dedo e hoje não vai queimar. Então, essa repetição de erro nos remete a uma interpretação de um prejuízo de ordem neurológica, não é? Porque nós aprendemos com a dor, aprendemos com o erro. Se há essa repetição, então é porque há prejuízo. Então, há uma estruturação cerebral já decodificada, né? Já transformada. E a mesma coisa é para o indivíduo deixar de usar. Muitas das vezes ele quer, percebe-se que ninguém quer permanecer nas dores, porque a droga ela é uma substância que estimula o sistema dopaminérgico, então dá prazer. No entanto, os desprazeres provocados por ela também são enormes e muito maiores do que aquele prazer inicialmente proporcionado. Por que, então, que, diante de todas essas consequências, ele não deixa? Né? Porque ele tem prejuízos que não consegue viver sem. E ele não vai ter, assim, ele não vai se dar conta, e nem a família percebe, que a utilização, a utilização contínua da substância psicoativa fez essa modificação, essa alteração no cérebro e que não depende dele nesse momento. Vai depender de uma série de pessoas. A farmacologia vai entrar aí. É quase impossível. Por mesmo que ele queira, ele não vai conseguir. E às vezes eles não estão entendendo isso, nem a família nem o dependente. Porque é o que você falou. O cérebro já está automatizado para aquela resposta, porque existe toda a cultura do uso, do qual era o que você falou. Ia, usava, parava, hoje eu paro. Quer dizer, para retirar essa compreensão dessa cultura do uso, somente com um programa de reeducação, com a terapia comportamental, conversar, porque senão não desautomatiza já aquilo que já está como a resposta determinada. É por aí? Eu acho que você foi muito feliz nessa palavra, né? A automatização. O indivíduo fica automatizado mesmo. Ele fica o estreitamento de repertório de um dependente químico contínuo e de anos, ele fica automatizado. Ele não consegue ver o mundo para ele, termina não sendo colorido como é para tantas outras pessoas, né? Não conseguem encontrar alegria, prazer, as simples coisas.
num sorriso de uma criança, numa flor, em absolutamente coisas dentro de um padrão de normalidade, não consegue ver isso, né? O cérebro já tem essa automatização, está adaptado ao uso e é difícil de ver. Eu percebo algumas mães, elas falam assim, nossa, meu filho é tão inteligente, como é que pode? Eu falo, mas uma coisa não está ligada à outra, o cérebro é um complexo, né? Então, nós temos um maestro, temos assim, a região que domina a coordenação motora, a região das sensações, da visão. Então, o cérebro é uma caixa com uma série de funções a cada local dele. E nós temos um maestro disso, que é o córtex pré-frontal, a região cognitiva. Ele rege ele faz com que todos eles vivam em consonância, harmonia, né? Então, qual é essa alteração da substância? Esse maestro, automaticamente, ele fica desregulado, né? Verdade. Então, todas as demais funções. Tem um caso muito recente meu, o que ocorreu? Ele ficou no ano de 2010 inteiro fumando crack, trancado dentro de um quarto, e estudando para o vestibular, que ele queria prestar vestibular de medicina na federal e na estadual. E quando a mãe dele interviu, faltando 10 dias para ele prestar o vestibular, interviu de forma involuntária. No primeiro atendimento que eu tive, ele contou, falei, mas como é possível isso? Você fumar essa substância e você estudar? Eu falei, mas eu fazia. Eu contatei a mãe e, mediante a veracidade dos fatos, nós permitimos que ele foi prestar vestibular. Ele passou na primeira fase, passou na segunda e ficou para a segunda chamada. Na neuroavaliação que nós fizemos, na bateria de avaliação de Weiss e uma série de outras que nós realizamos, nós constatamos que ele tinha 144 de QI, portanto, um superdotado. Caramba! 140 é superdotado, 144. Agora, veja, imagine se ele não tivesse utilizado. Quanto que seria o QI dele? 160, 170? Então, são prejuízos, mesmo ele com toda essa estrutura, do coeficiente intelectual dele super rico, ele não consegue ter habilidade de uma série de outras coisas que necessita-se para viver, né? Para viver, ninguém precisa ser superdotado, ter um QI acima da média. Para viver, precisa ter estratégias de habilidade social, maturação, homeostase na região de neuroadaptação, né? O equilíbrio. Não precisa ninguém ser superdotado. E aí, nesse momento, como é que você vê, então, já que fez toda essa colocação da alteração do próprio cérebro do usuário, que já não vai depender mais dele, como você sugere, então, que seja feito esse tratamento? Então, o que eu penso é que, assim, você imagina que um indivíduo com essa capacidade intelectual, não querendo se tratar, com poder de argumentação para combater uma internação. No entanto, ele preenchido todos os critérios de diagnóstico da doença. Então, como é difícil de acesso para a família intervir, mas da necessidade que se tem de intervir. Para o resumo da ópera, você entender o caso deste paciente, ele tem tudo isso e até hoje, por exemplo, ele se tratou, ele se internou, hoje ele vive em residência terapêutica, uma modalidade que continua protegendo, ele tem uma moradia assistida, monitorada, porque ele não conseguiu ter estratégia de habilidade social para enfrentar a diversidade da sociedade. Então, ele pediu que continuasse sendo assistido. Ele está em um tratamento intensivo há uns 8 meses, com 4 meses de internação e agora em residência, 4 meses em residência terapêutica. Então, ele não tem habilidade. Então, precisa-se utilizar a organização de uma outra pessoa para isso. Verdade. Não é? Nesse caso, foi a organização da mãe e do pai que interviram com ele mesmo contra a vontade. 15 dias, ele já estava contemplado, do ponto de vista da entrevista motivacional, né? Já estava em preparação, digamos assim, contemplação para preparação, já entendendo a necessidade do tratamento. Então, precisa-se utilizar a organização de alguém, né? Maravilha. Eu também vejo que é por aí mesmo. E assim, esse tempo que você sugere, ou que vocês acreditam que a pessoa tenha
essa capacidade de ter esse entendimento seria por volta de 90, 3 meses, 4 meses, para dar esse acompanhamento fora? Todas as literaturas científicas da dependência química, ela sugere que um tratamento, para ser efetivo, que ele precisa estar em 2 anos em acompanhamento. Sem dúvida. Né? Até com os princípios do NIDA, como ele fala, que o processo de internação, que é o de desintoxicação, é uma primeira etapa. Depois ele tem que dar continuidade no processo ambulatorial. E, posteriormente, evidentemente, ou concomitantemente a isso, em grupos anônimos e etc. Então, ele precisa minimamente estar em 2 anos em acompanhamento, porque são os 2 anos, acho que, mais cruciais para que ele possa se efetivar na sociedade. Então, ele tem anos de uso, né, anos amortecendo, amortizando sentimentos, amortecendo situações que agora ele vai conseguir olhar de cara limpa. Ele vai necessitar aí de um apoio para que ele tenha esse enfrentamento e que não vulnerabilize tanto ele. E nesse processo de reintegração, de reinserção, que seja paulatino, né? E ele consiga fazer isso com ajuda terapêutica, até para que ele vá eliminando os fatores de risco, aumentando os fatores de proteção. Então, o que nós sugerimos, por exemplo, no SET terapêutico onde eu trabalho, por exemplo, lá nós sugerimos 4 meses, em torno de 4 meses, né? E depois dessa assistência. E aí depois continua no processo ambulatorial. Claro, cada caso é um caso. E às vezes nós precisamos remanejar, às vezes precisamos diminuir, precisamos aumentar. Então, cada caso é um caso. A gente tem condições, inclusive, de individualizar pela quantidade, o número de pacientes que nós temos na unidade. Perfeito. Olha, brilhante essa sua explicação. E eu tenho certeza que a nossa plateia, na segunda parte, eles vão fazer várias perguntas para o doutor Sérgio. E eu gostei dessa sua colocação em termos de dar a continuidade, que é uma das grandes dificuldades que eu vejo que a família peca, o dependente, é que falta, muitas vezes, evidenciar para a família, olha, são 2 anos, no mínimo, que vocês precisam dar essa cobertura, que ele tem que ter o acompanhamento, principalmente os casos de comorbidade, tem que ter o acompanhamento, pelo menos cada 2 meses passa pelo psiquiatra, passa numa entrevista motivacional, enfim, se ele não tiver esse aparato de profissionais, vai ser muito difícil. Mas, na segunda parte, a gente vai voltar fazendo perguntas. Espera um minutinho no nosso intervalinho, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Família, recebendo a visita do doutor, doutor Sérgio Castilho, certo? Certo. Então, nós estamos falando aqui muitas coisas agora há pouquinho, pertinentes ao tratamento, coisas que fogem do conhecimento da família. E as pessoas questionam das comunidades involuntárias, até onde que é válido o tratamento, porque mesmo em comunidades terapêuticas, as pessoas ficam só em casos muito sérios, como você falou, do crack, principalmente do crack hoje. E um dos princípios do NIDA, que é o 13º, diz que a recuperação é um processo longo. Imagine nós falarmos para a família assim, ei família, seu filho ainda vai continuar recaindo, porque é um processo longo. E muitas vezes vai necessitar de vários outros episódios de tratamento. Como é que você vê esse 13º princípio? Eu percebo que, eu acho que uma das coisas muito importantes para a família, eu acho que a elaboração deste luto, acho que podemos classificar assim, porque ninguém escolheu se tornar um dependente químico. Já fiz essa pergunta já. Eventualmente eu pego o grupo e falo assim, alguém escolheu, quando era criança, se tornar um dependente? Ninguém escolheu, não é? A família também não. A família almejou muitas coisas, projetou nos filhos uma série de situações e, posteriormente, se deparou com uma situação de dependência. Então, há um processo de luto, de sair assim, ó, hoje eu tenho um filho que tem uma doença crônica, incurável, reincidivante. Então, primeiro ela precisa elaborar esse luto que o filho dela não é uma pessoa normal.
né? Normal no sentido que tem uma doença. Então, acho que primeiro precisa ser elaborado isso. Quando há essa aceitação familiar, eu acho que é um pouquinho mais fácil de nós começarmos a evoluir e poder falar da doença do ponto de vista reincidivante, né? Então, aí nós podemos começar a traçar todas as diretrizes que propicia essa reincidência. E aí nós não podemos desistir nunca, enquanto houver vida, de tratar de um indivíduo. Ele pode ter 60 episódios, né? Pode ter 90. Eu tive um paciente com 58 episódios. E eu cheguei a falar para a mãe que ele precisaria experimentar a droga, porque ele não chegou a experimentar. Ele usava, a mãe já internava ele, né? Então, ele não chegou a ficar, acho que 3 meses no uso de substância. Então, ele queria experimentar. Eu falei, você precisa dar um tempo para ele, pelo menos, para usar realmente. Consequências. Né? Mas, aí a gente pode começar a mostrar eu acho que criar isso. A família normalmente fala, não aguento mais, não tem mais jeito, eu abri mão. Não tem jeito, sim. Qualquer indivíduo, independente da sua patologia, da sua psicopatologia associada, da comorbidade que ele tiver, ele pode mudar isso, independente. Eu conheço casos gravíssimos de psicose reativa, de esquizofrenia, de bipolaridade, que está muito estável. Está abstêmio, está estável. Precisou de mais um episódio de tratamento, né? Então, acho que como sugestão, gostaria de deixar, é que não desista, né? Não desista, insista, né? Vale a pena, né? Enquanto houver vida, há esperança. E o primeiro princípio também do Nader, ele fala assim, que não existe um só tratamento que sirva para todas as pessoas. Então, eu acho que é um pouco disso. Talvez não tenha uma adaptabilidade com o modelo de tratamento. Eu costumo dizer que vários caminhos levam a Roma, né? Não é aquele que terminou ajudando o Roberto que vai ajudar o Márcio, né? Pode ser um outro modelo, às vezes coloca em um set terapêutico super sofisticado e ele foi 3, 4 vezes lá, depois transforma, coloca ele numa unidade extremamente simples, com uma infraestrutura modesta, e aí é funcional, né? Então, acho que não desistir, cada vez mais se apropriar do tema, trabalhar no autopreconceito. Quanto mais escondido estiver também o tema no ambiente familiar e para a família, eu acho que pior porque a coisa fica muito fechadinha, né? A responsabilidade também fica fechada, né? Você imagina um dependente químico abstêmio entrando dentro de uma festa em que todos saibam que ele é dependente químico e ele está abstêmio. Então, ele terá 60 olhos vigiando ele. Né? Se ninguém souber, todos irão oferecer bebida alcoólica para ele, né? Então, acho que quanto mais pessoas souberem, eu acho que melhor o prognóstico, porque ele vai estar mais seguro, né? Será que a família está ouvindo? Será que os nossos assinantes estão ouvindo, e principalmente aqueles que têm um filho ou um dependente, porque essa colocação é a máxima. É a máxima. Porque exatamente é o oposto que ocorre. É o oposto, é o oposto. As pessoas, eu particularmente, eu trabalho com uma população muito elitizada. Nós indicamos grupos anônimos para que eles participam, Amor Exigente, Naranon, Alanon, todo que é grupo de famílias que tenha disponibilizado na cidade, nós indicamos. As pessoas que são de São Paulo, eles têm que participar do nosso grupo psicoterápico, né? E alguns deles falam, não posso ir, eu sou uma figura pública. Exatamente. Né? É que figura pública não pega a doença, não se infecta, não adquire, não desenvolve, não morre. Então, eu fico muito bravo com isso. Não muito obstante, eu vou para outros estados, que uma grande maioria da nossa clientela é muito de fora. Eu vou para atender a família lá e fazer com que eles acessem, porque senão o prognóstico vai ser muito ruim. As experiências, eu tenho certeza que você também tem essa experiência muito maior do que a minha, você é uma sumidade, né? Obrigado, é tudo isso. E a família, quando entra em recuperação,
o dependente, muitas das vezes, ele não está nem muito motivado. Às vezes, ele não precisa nem de tratamento. A família em recuperação coloca esse indivíduo em recuperação também, né? Porque ele é o esteio, ele é a continuidade, ele é a denúncia familiar. Sem dúvida. Então, a família, quando ela se restabelece, se reorganiza, ele termina proporcionando que esse indivíduo também se organize, né? Então, eu falo, a literatura diz, não sou eu que estou dizendo. Né? E dá realmente certo. Eu costumo, às vezes, falar, quando ligam para o consultório, ligam para a instituição, eu não vou porque meu filho sumiu, o meu filho não está. Mas não é a primeira nem a segunda, e vai continuar sumindo se a família não assumir a responsabilidade de vir se ajudar, para poder ajudar o filho. Então, eles acham que, se ele vai depender do filho que já perdeu o senso crítico, não tem censura, não tem crítica, não tem responsabilidade, não sabe nem o que está fazendo no mundo, esperar por ele decidir é um absurdo. Quando uma família me fala, meu filho não está, então espera um dia, quando ele for para a cadeia, eu vou para o caixão. Se der tempo. Se der tempo, não vai dar tempo. Não vai dar. É um absurdo. Então, é a família que tem que se tratar. Eu falo, família, você que tem que se tratar. Você traz o seu filho. Muda você que muda o filho. O comportamento dele te incomoda? Então, vamos fazer o inverso. Faça com que o teu comportamento incomoda ele. Mas eles não sabem fazer isso. Porque nunca ouviu um outro pai, não ouviu uma mãe, não tem referências. A gente escuta muito assim, eu não usei droga. O doente é ele. Infelizmente se ouve isso. Mas está mais doente do que o próprio doente. A gente entra em casas que a gente não sabe quem é o dependente, né? Olha, eu tenho certeza que a nossa plateia está louquinha para fazer perguntas, Sérgio. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. O senhor estava falando brilhantemente a respeito da desprogramação do paciente, do dependente químico. E depois, o senhor, que a minha pergunta em início seria sobre a desprogramação da família. Como fazê-la entrar numa reeducação? Esse também é um processo? Ele é longo? O Dr. Cláudio ele falou muito bem nisso agora, né? Dessa reestruturação familiar. A codependência, muitas das vezes, ela é primária. Ela forma dependentes. É muito interessante isso. Todas as vezes que eu estou em grupos de familiares, e quando a gente começa a elucidar a codependência, eu mostro desde a infância a incidência da codependência, ela formando dependentes, né? Então, você vê, para mudar também esse contínuo, também é uma vida, também é um período muito longo e que, assim como o 13º princípio, também recai, né? A família, enquanto dependente, estar dentro de um set terapêutico se tratando, ele parece fortalecido, está bem. Quando a droga se aproxima, que é o dependente, recai imediatamente, né? Então, ele necessita, também com esse olhar que nós temos de amor, de humanização para o dependente, nós também temos que ter para a família. Ela também sofre muito. Você está falando uma coisa muito interessante. Então, você estava falando com o pai, aonde chegou o absurdo, não é? E eu até gostaria que você complementasse a continuidade do pensamento. O pai me procurou e ele não sabe o que fazer atualmente com o filho. Só que o filho teve a primeira internação. Durante 4, 5 meses, veio e ele falou, que maravilha, ele está ótimo. E ambos. O filho continuou, ele continuou a vida dele, normal, sem procurar essa manutenção, essa continuidade, tanto da família como do jovem. Na recaída, a coisa ficou muito pior, está muito pior, porque a família, ambos abandonaram. A família deixou de ir a um programa, o filho. Hoje o filho vai para cima, ofende, vai para cima de irmão, e ele falou, eu não sei o que eu faço, estou literalmente perdido. Então, o que eu vejo que as famílias não sabem o que falar, estão subjugadas à agressividade do filho, porque tem medo que o filho faça alguma bobagem, e eles não sabem por onde e têm medo, ficam coagidos, até onde e quando. Então, eu gostaria que você dissesse para essas famílias que estão ouvindo, a partir de que momento, ou o que fazer num caso desse, onde que a família está com medo.
as coisas que eu vejo assim dentro de algumas estruturas familiares, às vezes é inconcebível do ponto de vista humano, porque escutar uma mãe dizer que tem um filho de 10 anos que não sabe como lidar, me parece muito absurdo. Absurdo. Né? Um pai com um filho adolescente e dizer que não tem poder sobre ele... Outro absurdo. Outro absurdo. Então, a primeira coisa, acho que nós temos que entender, acho que voltar para a educação. É que nós perdemos muito essa linha. Acho que o processo de informação, hoje que nós temos, é de tal velocidade que deixou confuso os ensinamentos, a educação que os pais em relação aos seus filhos. Eu fiquei 8 anos para tentar entender o descobrimento do Brasil na escola, num processo de aprendizado. Hoje eu pergunto para o meu filho, ele vem com 8 versões em 20 minutos. Isso me assusta, me inibe, me coloca como impotência diante dele. Né? E eu termino não sabendo se eu seguro, se eu largo, e os adolescentes vão criando forças. Vão criando forças, mas sem um direcionamento pertinente, exercido que deveria ser este pelo pai, que tem a representação de poder, de lei, diretrizes, né, de freio, de consequência. Saiu uma pesquisa também no NAIDA, dizendo que o adolescente só usa droga pela permissividade dos pais. Né? Todos, uma grande maioria, os pais não são atuantes. Se fossem, não usaria. Então, escutei isso recentemente da Eliana Pinsky, que ela foi fazer num simpósio que eu tive participando, e ela fez essa explanação. Então, acho que partindo desse pressuposto, eu acho que nós temos que voltar a nos remeter ao que é educar. Né? E aí sim nós podemos evoluir isso para a dependência química. É um absurdo uma criança, um adolescente de 14 anos, começar a ter uma série de alterações e o pai não ter limite sobre ele, não tem poder, não tem freio, tem que ter. Né? Agora, com relação à questão do indivíduo ele permanecer durante esse período em tratamento, ele volta por lá e todos param, é Pavlov, é condicionamento, né? É Skinner, é behaviorismo. Um método de tratamento é repetição comportamental. Então, ele está dentro de um centro de tratamento, ele tem horário para acordar, ele tem horário para tomar café, ele levanta, ele organiza o ambiente que ele está de forma coletiva, ele é colaborativo, porque os ambientes de tratamento nada mais é do que um simulado da realidade interno. Então, desde viver no coletivo, então eles repartem obrigatoriedades, então de lavar uma louça, de limpar uma casa, de arrumar a cama. Ele vem completamente condicionado. Inclusive, quando ele chega em casa, a família estranha, falou, nossa, ele foi lavar louça. A família termina desprogramando toda essa programação que ele veio. E despreparada para recebê-lo, porque não fizeram o tratamento. Exatamente. Se tivesse, nesse período, acompanhado sistematicamente ou seja, entrada em recuperação junto com ele, os dois caminhariam Juntos, paralelo. sem dúvida. Juntos. Né? Então, ele chegaria em casa, começaria a dividir as tarefas. Você não está trabalhando? Então, peraí, então nós vamos ter tarefas iguais. Nada mais nós condicionamos. E esse condicionamento, ele tem que se perpetuar na rua. Começa a tirar todo o condicionamento que houve anteriormente nele. E ele vai se desprogramando. Né? Ele está formatado, né? Está automatizado novamente com relação aos velhos hábitos. Aos velhos hábitos. Chega em casa, já não tem mais horas para nada, a família, por sua vez, também abandona o tratamento porque não precisa mais. Pressupõe-se isso, né, de uma forma prepotente, achando que ela não necessita mais. Aí todos recaem juntos,
Porque a recaída antecede o uso de droga. Sem dúvida. Não é? Então, a sugestão, eu acho que aqui para os ouvintes, é que não abandone o tratamento. Chegou no lar, recebeu o seu familiar novamente, continua sistematicamente, que inclusive a continuidade da família pode motivar ele a dar continuidade também sem dúvida, no tratamento do dependente. Sem dúvida. Eu acho interessante que muitas vezes eu ouço isso. Lá dentro é fácil, eu quero ver aqui fora. Eu falo, mãe, você não entendeu nada. Adicto, usuário, você não entendeu nada. O tratamento começou aqui, que eu tenho que reinstalar a disciplina, o que o seu pai não fez, a sua família não fez. Começando da sua família, que tem que reeducar, porque princípios morais, éticos, nunca vão reciclar, nem com 5, nem com 10, nem com 50 anos. Respeito é respeito. Senão vamos tirar o 4º mandamento, honrar teu pai e tua mãe. Onde está a honra? Então, cadê os princípios? Aí eu tenho que falar, eu costumo falar assim, para a família e para o dependente. Estar em recuperação é estilo, companheiro. É um estilo que as pessoas vão chegar perto de você, porque você vai atrair esse programa de atração, não é de falação. É teu jeito de ser, moral, é do seu jeito de falar, de ouvir, de participar, de cooperar, de estar junto, coisa que você não faz, porque você é um egoísta. E tua família também. Então, se não trazer e resgatar o interrelacionamento, que são os princípios, isso nunca vai deixar. Nós falamos agora de início da nossa conversa. A primeira impressão é que causa. Então, o que é a primeira impressão? A acolhida afetuosa, coisa que o adicto não tem, e nem muitas vezes a própria família. É verdade? É verdade. E eu percebo que essa fala é tão equivocada, Cláudio, de falar que lá dentro é fácil. Mentira. Eu acho que lá dentro é pior, é muito mais difícil. Porque o que inibe esse indivíduo se evadir, comprar e usar? Inibe um processo psicoterápico, né? Principalmente as unidades voluntárias, se ela não tiver manejo, se ela não tiver um processo de tratamento, de recuperação, esse indivíduo não permanece. O que segura eles? Absolutamente nada. Então, a única coisa que segura ele dentro de uma disciplina é um processo psicoterápico. Sem dúvida. Então, lá dentro que é o difícil. Lá fora é muito, porque aí ele tem uma série de viés. Né? Acho que é difícil para a família. Porque para a família perder o papel parental. Né? A família perdeu o papel de pai, perdeu o papel da mãe. Muitas das vezes esses papéis são todos invertidos. Estão todos. Estão invertidos. E só o grupo que vai fazer essa sincronização por si, caminhando. Precisa haver essa ressignificação, né, familiar. Então, olha, o papo está maravilhoso, mas eu vou ter que pedir, dentro dessa reestruturação, que você fala para o nosso assinante, porque o nosso tempo está terminando. Mande a mensagem. Eu penso eu acho que uma coisa muito importante, né? Acho que para dizer para os pais neste momento, não abandone vossos filhos. O abandono no que diz respeito à educação. Absolutamente, quase que unânime, os adolescentes que usam drogas é por abandono familiar. E o abandono, muitas das vezes, é a negligência, abandonando os seus papéis de pais, de mães. Né? E nunca desista. Já estabelecido dentro do lar, não desista dos vossos filhos, dos vossos entes queridos. Todo mundo é capaz de mudar esse estilo de vida. Parabéns, brilhante as colocações. Eu tenho certeza que os nossos assinantes vão fazer muitas perguntas e a gente vai encaminhar para você, viu? Okay. Que com certeza, você viu na plateia, sempre tem uma pessoa ou outra que fica curiosa. Esse assunto e os princípios daria muito assunto para falarmos, mas eu vou falar para você, eu vou novamente, mais alguns programas, eu vou pedir para você voltar para falar mais sobre os princípios do NIDA. E agradecer aos nossos assinantes e dizer que esse programa conta com o apoio da instituição Cláudia Manso, que dá apoio não só ao dependente químico, como para os familiares codependentes dessa doença tão ingrata. Tem apoio também da Igreja Batista Betel, daqui de Santo André, do programa de voluntariados do canal NET Cidade e do nosso amigo Djalma Lorenzini, sim, do Espaço Vivo Verde, que nos manda sempre esses ornamentos bonitos. E também hoje, atualmente, da nossa amiga Ângela Modas
que é na Rua Piauí 999, na Vila Paula, São Caetano. E convidamos a todos os grupos anônimos do nosso país aqui que queiram mandar um tema através do seu palestrista, tematista, queira mandar um tema, por favor, esse é um programa democrático, vamos participar, nós teremos imenso prazer de recebê-lo. Nosso muito obrigado e até o próximo programa. Obrigado, Sérgio.